O tema da palavra hoje é o seguinte: é um assunto que está permeando meu coração há algum tempo já. E fala assim: oração é algo que se aprende. Oração é algo que se aprende. Por quê? Principalmente no meio evangélico, não sei se é principalmente não, mas a gente pensa, quando vem para a igreja, que apesar da oração ser algo inerente ao cristão, ser algo natural para a essência de ser cristão, é orar. Então não tem como levar o evangelho, levar uma vida cristã sem oração. Então, se é algo tão ligado ao estilo de vida cristão, então seria natural, mas não. Isso é uma questão que a gente tem que desmistificar da nossa vida, se a gente tiver vontade de subir patamares na vida cristã. Que a oração, ela tem que ser aprendida. E onde é que a gente vê isso na Bíblia? Em Lucas 11:1. Vamos abrir. Em Lucas 11:1, os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: olha, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Olha só, os discípulos de Jesus pediu que Jesus ensinasse eles a orar. Os discípulos de Jesus teve um coração humilde e um coração ensinável, porque eles tiveram vontade e entenderam, mas o outro ensinava os discípulos dele a orar, então Jesus vai nos ensinar a orar. E o que Jesus estava fazendo? Orando. Amém? E aí Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus fez uma oração que a gente chama de oração modelo. Vamos ler? Diz assim, ó. Vamos ler do jeito que a gente está mais habituado, porque cada uma das Bíblias hoje tem uma versão, né? Pai nosso, que estás no céu. Vamos todo mundo? Santificado. Venha a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a gente complementa, né? Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. E quem puder dar um glória, porque a gente estava orando. Aleluias, 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 aleluias. E aí o Senhor fala, olha, a oração, ela tem que ter gratidão, ela tem que ter agradecimento, ela tem que ter adoração. E ele continua. Ele fala assim, olha, tem uma certa... Eu quero colocar o cronômetro aqui. Nesse mesmo versículo, o Senhor continua e fala assim, olha, por exemplo, né? Se chegar uma pessoa tarde na sua casa e você não tiver mantimento para essa pessoa, está na sequência do versículo, eu estou falando com as minhas palavras, e você vai no seu vizinho e pede um mantimento tarde da noite, e insiste, o vizinho não quer levantar, mas você insiste, ele vai levantar. Não é porque ele quer, mas é pela sua insistência. Então Jesus continua a ensinar sobre oração. Ele diz que a oração, ela tem que ser insistente, ela tem que ser disciplina, ela tem que ser todos os dias, e a gente não pode parar de orar. A oração, ela tem que ser permanente, ela tem que ser insistente, igual fala aqui. Aí ele continua falando assim, porque olha, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre.
Então ele fala, olha, vou te dar um modelo de oração e vou te dar mais uma aqui, ó, mais duas chaves. A oração, ela tem que ser persistente, insistente. E agora me conta aqui, a gente só insiste em uma coisa que a gente acredita. A gente só insiste no que a gente acredita. Então ele está falando nas entrelinhas que a oração tem que ser feita com fé. Porque senão vira vã repetição. Amém? Glória a Deus. Em Marcos 5, a gente vai encontrar a história de um homem que orou dessa forma, insistentemente. Marcos 5, versículo 22 e 23, quem puder abrir aí a Bíblia. Ele vai contar a história de um homem que orou insistentemente, com fé, pela sua filha. Ele vai contar a história de Jairo. E aí, ele vai dizer assim, ó, que Jairo era um homem, 5, 22 e 23. 5, 22 e 23. Diz assim, ó, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. Tem uma outra versão que fala, Jairo prostrou aos pés de Jesus. A oração de joelho, a oração de insistência, a oração prostrada, ela tem o seu valor. Jairo, ele estava numa situação muito terrível. A filhinha dele estava morrendo em casa. E ele achou em Jesus a única chance. E aqui começa, não é por acaso que começa falando assim, ó. Ele era o chefe da sinagoga. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que para ele se prostrar, para a gente se prostrar, não importa quem que a gente é. Nem o título que a gente carrega, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Para se prostrar, a gente tem que arrancar isso tudo. Porque vai ser a gente Deus. É essa oração que o Senhor fala. Tem um livro, ela fala o seguinte, estou com o nome aqui, esqueci, mas eu gosto quando ela fala assim, que quando a gente está orando, nem Deus e nem o diabo vê a gente do jeito que a gente é. Ele está vendo o nosso espírito. Ele está vendo o nosso espírito. Glória a Deus. E aí fala assim, ó. O homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Ponha as mãos, em posição de mãos. Não tenha receio da imposição de mãos. E aí, conta que Jesus foi com ele para a casa dele, porque a oração faz isso. Ele traz Jesus para a nossa situação. Ela traz Jesus para a nossa casa. Ela traz Jesus para aquilo que a gente está insistindo. Só que no caminho, que Jesus estava indo com Jairo, o que aconteceu? Apareceu uma mulher. E essa mulher foi curada antes da filha de Jairo. Isso está ensinando para a gente que no meio da nossa oração, que no meio da nossa intercessão, tem gente que vai ser curado antes da gente. Tem gente que vai receber a bênção antes da gente. Tem gente que vai converter antes dos nossos. Quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, uma mulher com muita fé tocou as vestes dele. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela já tinha procurado todos os recursos e ela foi curada. No meio do caminho da intercessão. E outra coisa interessante nessa história é que quando o Senhor estava chegando perto da casa de Jairo, assim, sabe quando o milagre está pertinho de acontecer? Jesus estava chegando para entrar na casa, para resolver a situação.
Saiu os funcionários de Jairo e falou: olha, mestre, não precisa mais, não importuna o mestre mais não. A menina está morta. O Senhor está nos ensinando essa noite que isso vai acontecer no nosso processo de oração. Isso vai acontecer. Outras pessoas vão ser curadas antes. Outras pessoas vão falar: olha, não adianta mais, desiste, acabou. Mas eu queria que todo mundo falasse esse versículo aqui comigo. Ele é o 36. Ele é um dos que eu mais gosto na Bíblia. Olha o que Jesus fala aqui. Ele fala assim, 36, mas Jesus não se importou com a notícia. Olha, Jesus não importou, mas capaz que já iria importar. E aí Jesus fala assim, não tenha medo, tenha fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, tenha fé. É Jesus que está falando hoje. Aleluias. Tenha fé. O problema pode ser pequeno, pode ser grande. Se tiver no centro da vontade do Senhor, vai acontecer. Se tiver fé, tiver insistência, não tiver medo. Aleluias. A oração, ela traz transformação. A Bíblia conta a história de Ana. Ana orou por um filho. E Ana fez um voto, uma promessa sobre um milagre que não existia. O filho existia? Não. Ela tinha começado ontem a orar para esse filho? Não. Muitos anos, muitos anos, muitos anos. Hoje é um dia de ressuscitar coisas que a gente estava orando e que a gente parou. Essa é a palavra de hoje. Existem milagres que precisam ser entregues, mas a gente parou de ter fé. A esperança, como se tivesse passado o tempo, mas o Senhor hoje vai renovar a esperança. Ana já orava por um filho há muito tempo. Ana já orava por um filho há muito tempo, mas ela acreditou tanto naquele momento que ela fez uma promessa por milagre que não existia. Ela falou: Senhor, se tu me der um filho, eu não vou cortar o cabelo dele. Esse menino será um nazireu. Oh glória! Oh glória! Sabe o que Ana fez, gente? Ana, ela visualizou o milagre. Aquela hora foi diferente. Aquela hora foi diferente. Ela conseguiu ver. Ela falou: olha, o meu filho vai ter cabelos bonitos. E eu não vou cortar. Porque eu vou dedicar ele ao Senhor. Antes do milagre. Antes do milagre. Sabe aquela coisa que a pessoa quer viajar e comprar as malas antes de saber como que vai? Sabe essas coisas que só crente tem, que tem fé? Porque crê na existência daquilo que não existe, mas que é certeza. Por que é certeza? Porque está alinhado com a vontade de Deus, segundo o propósito do Senhor. A gente intercede pelos nossos filhos. E a gente intercede por aqueles filhos e aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Todos nós somos chamados para interceder por pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. E a intercessão por aqueles que é os nossos, ela nos fortifica, mas a intercessão por aqueles que não é dos nossos, mas que a gente ora e intercede por amor, elas renovam as nossas forças. Ela não é em vão. Ela não é em vão. Abraão orou por seu sobrinho. O sobrinho dele fez uma escolha errada. Não foi? O sobrinho de Abraão resolveu morar numa cidade permissiva, uma cidade de pecado.
o mundo. Mas existia um que orava por ele, o tio. E esse que tinha conexão com o Senhor falou com ele. Falou: Abraão, eu vou destruir aquela cidade. E tudo que tiver em Sodoma vai ser destruído. Tem muitos dos nossos que estão em Sodoma. Muitos. Cadê a nossa lista de oração por eles? Cadê o nosso tempo de oração por eles? Aqueles que é da nossa casa e aqueles que Deus entregou para nós. E que Ele vai cobrar de nós. Porque Ele nos deu o dom da intercessão. Ele nos deu o dom da oração para a gente usar. Tem muito dos nossos Sodoma, cegos, que serão ceifados. E nós que temos conexão com o Senhor nos avisa. O Senhor nos avisa. E aí Abraão orou pelo sobrinho. E o que Deus fez? Deus mandou, foi o anjo. Deus mandou o anjo no lugar. Deus mandou o anjo, o próprio anjo. Foi lá em Ló. Quando os anjos chegaram naquele lugar, foi uma guerra. E o anjo falou para Ló, saia, vai embora. O pecado desse lugar subiu às narinas do Senhor e o Senhor vai acabar com esse local. Foge com a sua casa, foge com a sua família. Quem crê que Deus pode mandar anjo para resgatar aqueles que a gente está orando? Quem crê que o Senhor pode mandar anjos para resgatar aqueles que a gente está colocando no altar de oração? Porque fala que a oração vale muito em seus efeitos. Nós temos que crer. Nós temos que crer. A Bíblia ainda vai contar sobre uma bênção. Porque existe a oração de gratidão, que é a oração de Ana, uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, é a oração de Ana, depois que ela recebe um milagre. E tem essa bênção de Isaac sobre Jacó, que é uma bênção muito linda. Eu acho tão lindo quando eu olho essa história, porque os irmãos brigaram pela bênção do pai. É claro que lá era um outro contexto, mas trazendo para o nosso contexto, os irmãos brigaram pela bênção dos pais. E o que é a bênção? O que é a bênção? Uma imposição de mãos? Palavras? Uma oração? Não é isso que é a bênção? Só que a palavra, ela determina futuro. A palavra, ela determina futuro. A palavra, ela muda futuro. A oração, a bênção dos pais sobre os filhos, ela muda futuro. E como nós estamos abençoando os nossos filhos? Muitas vezes a gente paga, uma escola muito boa, um inglês muito bom, um esporte. E isso tudo tem uma disciplina, tem uma data, tem um dia e não pode falhar. E não pode falhar. E a disciplina da bênção dos pais sobre os filhos, sobre o esposo, sobre a casa. A palavra corta de cá também, viu, gente? É bom pregar sobre isso quando o esposo e o filho tá, Amém. Essa oração de Isaac, se alguém achar ela antes, eu não ia ler, mas eu vou ler. Porque ela é uma oração
muito linda. Gênesis 27, 28. O próximo. Aqui. Vou ler aqui. Tá, vou ler de novo. Que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e os seus descendentes o tratem com respeito. Maldito é o que te amaldiçoa, e bendito o que te abençoa. Essa é uma bênção boa para a gente dar para os nossos filhos, não é? Essa é. Os orvalhos da terra, que produzam colheita, que produzam prosperidade. Olha, se alguém te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Se alguém te abençoar, vai ser abençoado. Não é com rancor que a gente vai falar isso. Em outras palavras, você é protegido pelo Senhor. Você é guardado pelo Senhor. E nenhuma maldição vai chegar sobre a sua vida. Os que te abençoar serão abençoados. A bênção dos pais, ela produz frutos sobre a vida dos filhos, ela determina futuro sobre a vida dos filhos em qualquer tempo. A oração não tem distância, a oração não tem tempo. A oração, ela só precisa ter fé, constância e aprender, porque tem aqui na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho levado muito assim para a minha vida, porque tem dia, eu não sei vocês, mas tem dia que eu chego para orar, eu não tenho nenhum ânimo para orar. Dá vontade de falar, Senhor, a mesma oração de ontem. E pronto, não é? Senhor, a mesma de ontem. Pelo cansaço, pelo desânimo. Mas o Senhor tem me levado a orar e a falar as coisas que estão aqui. A repetir as coisas que estão aqui. Que os homens de oração oraram aqui nessa Bíblia. E tem muitas outras orações. E para a gente finalizar, nós vamos fazer uma oração que eu tenho feito muito na minha casa. Eu tenho feito muito pelo meu marido, tenho feito muito pelo meu filho. E a gente vai fazer isso como igreja. Amém? Glória a Deus. Pode levantar. A gente vai orar o Salmo 1. Glória a Deus. O Salmo 1 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora nós vamos orar de novo, mas nós vamos orar com o nome da pessoa, amém? Amém. Eu vou orar hoje pelo Oscar. Então eu vou falar, bem-aventurado é o Oscar. Aleluias. Mas vamos orar com fé? Vamos orar com força? Porque quando a gente ora, não importa nada. Só importa Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E aí você coloca o nome daquela pessoa que está precisando de intercessão. Se é teu filho, se é teu esposo, se é um parente. E aí nós vamos orar. Amém? Aleluias. Bem-aventurado é o Oscar, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, do qual dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. Aleluias! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Ora, canta! Aleluias! A oração está na Bíblia. A oração está na Bíblia. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de desesperançar. Não importa as palavras. Não importa se aconteceu com outro. O que é nosso está no centro da vontade do Senhor. Traga a existência. Batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. Porque não é só alguns, é todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Que toda instrução maligna na nossa mente caia por terra hoje. Porque a mente do Senhor não pode ser instruída por ninguém, e nem a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo, diz a palavra do Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. O Senhor é a luz do mundo, e quem está com Ele não anda em trevas. Eu não ando em trevas. Quem crê em Cristo não anda em trevas. Então eu não ando em trevas, porque eu creio em Cristo. Esta é a oração da palavra. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nós nos colocamos como igreja na Tua presença. Senhor, não importa, porque a Tua palavra diz que quando tiver 2 ou mais congregados no Teu nome, ali o Senhor está. E quando o Senhor está, tem cura. Onde o Senhor está, tem ressuscita esperança, ressuscita sonhos. Onde o Senhor está, Jesus, os seus anjos estão. Onde o Senhor está, agradecimento. Onde o Senhor está, muda as circunstâncias. Nós nos colocamos diante da Tua presença e dizemos que nós somos abençoados, que a nossa família é abençoada. Dizemos que o Senhor não se esqueceu de nenhuma das promessas que foram feitas sobre as nossas vidas. Nós dizemos, Jesus, que não é sobre nós, mas é sobre a nossa geração, é sobre os nossos filhos, é sobre os nossos netos. Senhor, visita os nossos netos em nós. Visita os nossos filhos em nós, visita a nossa geração. Pai, em nome de Jesus, porque toda oração tem que ser feita em nome de Jesus, o nome mais poderoso dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.